Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Educar para Empreender, este programa do Grupo Bandeirantes em parceria com o Sebrae e que é gravado aqui na Associação Comercial de São Paulo, esta entidade que há 128 anos defende o empreendedorismo e a livre iniciativa. Também aqui funciona a Faculdade do Comércio de São Paulo, uma faculdade onde eu sou diretor e cujo foco é justamente a qualificação do comércio, do varejo, do empreendedorismo como um todo. O nosso entrevistado de hoje, além de um grande amigo, é um dos maiores especialistas no Brasil, um super talento, que é o Luiz Ainag. Ele é um dos maiores entendedores no Brasil de direito trabalhista, que é um assunto importantíssimo para quem empreende, para quem está no mundo dos negócios, e que também nos últimos anos passou por muitas novidades. É isso que a gente vai tratar no nosso programa de hoje. Luiz, seja bem-vindo ao nosso programa Educar para Empreender. Você que é um dos professores, inclusive, da Faculdade do Comércio, para nossa satisfação, é um dos professores mais bem avaliados da nossa instituição, porque trata de um assunto, como eu disse, importantíssimo para o mundo dos negócios, que é a legislação trabalhista, e porque vocês vão perceber, fala sobre esse assunto com uma didática, com uma tranquilidade muito grande, por isso os alunos adoram você, Luiz. Seja bem-vindo. E eu já quero dar início a esse nosso bate-papo, Luiz, te perguntando o seguinte: nós, há poucos anos atrás, tivemos essa novidade da reforma trabalhista, no governo do presidente Michel Temer. Eu gostaria de te perguntar o seguinte: quais são as novidades que surgiram com a reforma trabalhista? Wilson, primeiro eu queria agradecer o convite aqui para participar do programa, um programa que eu acompanho sempre, os temas aqui tão relevantes para o mercado, para os empreendedores, e falar aqui de reforma trabalhista, de terceirização, vai ser bem interessante, que é um tema ainda bem atual. Wilson, a terceirização, ela sofreu essa importante modificação na reforma trabalhista. Até então a gente não tinha nenhuma legislação que falava do que era uma terceirização, o que podia, o que não podia. A gente tinha só uma súmula do TST que regulamentava ali todo esse aspecto de terceirização e trazia muitas dúvidas para o empresário, no que podia terceirizar, o que não podia, quais eram os riscos, quais não eram. E aí veio a reforma trabalhista e trouxe essa importante mudança que deu mais segurança para o empreendedor na hora de terceirizar, na hora de saber o que pode, o que não pode, quais os riscos e quais não são. Depois da reforma trabalhista, a gente teve a validação do Supremo dessa constitucionalidade trazida pela reforma. Então a reforma do Temer foi muito questionada judicialmente. Num primeiro momento, vários aspectos foram julgados e ainda serão julgados, mas esse tema da reforma trabalhista, o Supremo declarou constitucional e hoje ainda vem até expandindo um pouco mais. A gente tem decisões do Supremo, principalmente do ministro Alexandre de Moraes, ampliando até o aspecto da terceirização, no que pode, o que não pode. Algumas decisões do ponto de vista trabalhista, muitos autores e doutrinadores até questionam, mas é a decisão que vale e está sendo aplicada pelo Poder Judiciário. Perfeito. Para quem nos ouve, Luiz, e que está iniciando o mundo dos negócios agora, está empreendendo agora, bem didaticamente mesmo, tá? O que é terceirizar? Wilson, você terceirizar é você pegar parte da sua empresa e entregar na mão de outra empresa. Como assim? Você pega um serviço lá da sua atividade, seja um serviço, seja uma parte da sua produção, e você vai entregar isso para que outra empresa faça por você. Às vezes você quer entregar um serviço acessório. Então, por exemplo, você tem a sua atividade principal, mas você não quer ter o trabalho ali de ter que manejar com o serviço de limpeza, de portaria, que são as terceirizações aqui mais comuns que a gente tem em serviços. Então você entrega esse serviço esporádico, ou serviço acessório da sua atividade, para uma outra empresa que tem expertise nesse ramo. Então uma empresa de portaria já tem profissionais treinados, já sabe fazer esse tipo de serviço, e você delega essa atividade para essa outra empresa. Ou outras atividades também da sua própria empresa. A gente tem hoje, pela reforma trabalhista, você pode terceirizar até a atividade fim da sua empresa. Então você tem a possibilidade de, olha, eu quero terceirizar, eu sou um hospital
eu quero terceirizar parte do meu serviço de enfermagem, parte da minha atividade principal. Essa é uma novidade, né, Luiz? Porque antes não podia, né? Antes não podia. Antes da reforma trabalhista, você só podia terceirizar a atividade meio, que é justamente essa atividade acessória. Tinha uma certa discussão o que era uma atividade meio de uma empresa, porque às vezes se confunde, né? Voltando a esse exemplo do hospital, a enfermagem é uma atividade fim, mas e fisioterapia? É meio, é fim? Um serviço de radiologia, por exemplo, o laboratório dentro de um hospital que funciona para coleta de exames, por exemplo, é fim, é meio? Então ficava nesse limbo, nessa zona cinzenta, e aí trazia essa insegurança que eu mencionei do início para o empresário. Hoje você pode terceirizar tudo. Então, desde a atividade fim, você pode contratar uma empresa especializada nesse serviço, né? Então, independente da área, você pode trazer uma empresa para fazer essa atividade da sua empresa e você foca, por exemplo, na administração do negócio. De repente, você transfere a mão de obra para outro e você, empresa, fica efetivamente na administração. Então, terceirizar é você ter uma outra empresa prestando esse serviço, né, que vai lhe fornecer a mão de obra de um empregado, de um trabalhador, para executar determinada atividade dentro da sua empresa. E que exerce também um papel econômico, porque você pode economizar fazendo isso, né? Não, com certeza. Você tem, primeiro, economia direta, né, porque esses empregados não estarão ali vinculados à sua empresa, então, num primeiro momento, você não tem nenhuma responsabilidade trabalhista ou operacional até sobre ele. Isso eventualmente te gera uma economia por não ter, enfim, tantos processos ou demandas e mesmo pagamentos trabalhistas, encargos. Isso fica por conta dessa empresa prestadora de serviço. E você tem também, às vezes, uma economia indireta, que muitas empresas falam, né? Você diminui, às vezes, a sua administração interna. Quando você tem muitos empregados, você precisa de muitos outros profissionais para fazer a gestão dessas pessoas, então de lideranças, administradores. Aí você precisa de um RH capacitado. É o custo trabalhista. É o custo trabalhista. Então toda aquela estrutura, você às vezes vai precisar de um jurídico maior. Quando você terceiriza, você vai ter a economia direta com aquele trabalhador e aí você vai ter a economia indireta, que você vai conseguir economizar em outros aspectos da sua empresa. E aí isso, no final, pode te trazer uma redução de custos, né? Claro que existem riscos, mas também há essa economia, pelo menos imediata, para a própria empresa. Perfeito. Agora, me parece também um aspecto muito importante, né? Porque, na verdade, empreender você tem que ter estratégias, né? E tem que ter uma certa perícia para não cometer equívocos. E na terceirização é importante que o empreendedor tenha alguns cuidados, né, Luiz? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Wilson, vamos lá. A terceirização ela não é uma carta branca, né, para o empresário, enfim, contratar um trabalhador e não ter responsabilidade nenhuma sobre ele. Existem sim responsabilidades e riscos também para aquele empresário que vai terceirizar, tá? E não são poucos. Primeiro, tá, do ponto de vista trabalhista, a terceirização ela coloca a responsabilidade subsidiária dessa empresa que vai terceirizar, desse tomador de serviço. O que é a responsabilidade subsidiária? Você não responde diretamente para esse, em caso de um processo trabalhista, por exemplo, para esse empregado. Mas caso a sua prestadora de serviço não pague esse empregado, você, em benefício, né, de ordem, num segundo momento, você é responsabilizado. Então tem que tomar cuidado com a terceirização, porque, como eu falei, não é a carta branca. Eu não vou terceirizar e estou livre de todos os encargos, de qualquer responsabilidade com o trabalhador. Não, você é responsável. Você ganha essa vantagem de ter a subsidiariedade. Você tem o benefício de ordem que primeiro vai responder à prestadora de serviço. Mas além disso, Wilson, a empresa tem que tomar cuidado na hora de escolher a prestadora de serviço, tá? A gente tem muitas empresas corretas, né, que atuam há muito tempo no mercado, mas tem também empresas que trazem um risco justamente para essas tomadoras de serviço de dívidas trabalhistas. Então, na hora de terceirizar,
A empresa tem que saber escolher quem ela vai contratar para lhe prestar esse serviço. Primeiro, então, olha, tem que fazer uma busca, que a gente fala a due diligence, né? Fazer uma pesquisa dessa empresa para olhar, olha, essa empresa que eu vou contratar, ela tem muitos processos trabalhistas? Isso vai mostrar se é uma empresa que está pagando corretamente os empregados, está pagando corretamente os seus trabalhadores. Aí você vai fazer essa pesquisa, você vai, óbvio, olhar o patrimônio dessa empresa que você está contratando. Então, nesse nosso exemplo que a gente estava aí desde o início, é uma empresa de portaria, por exemplo, ela tem bens, porque se de repente ela não pagar os seus trabalhadores, ela vai ser cobrada primeiro, eu sou segundo. Então, eu preciso como é que o saber... pequeno, médio empreendedor conseguiria fazer uma pesquisa de bens, por exemplo? Claro, um advogado consegue fazer essa pesquisa assim, de processos, e aí vai ver como essa empresa está lidando com processos, mas também chamar essa empresa na hora de contratar para conversar, falar, olha, eu queria entender qual que é o patrimônio de vocês, esses carros que vocês trazem, os trabalhadores, ou que vocês utilizam, são carros próprios, tá no nome da empresa ou tá no nome de um terceiro. Dá uma sondada, né? Dá uma sondada. E claro, se a empresa for uma empresa idônea, ela vai falar, não, esses carros estão no nome da empresa, está aqui vinculado ao CNPJ, a gente tem sede própria, temos um maquinário, de repente, que pode servir de garantia. Então, essa pesquisa, ela é importante na hora de você contratar. Mesmo que você seja um pequeno empreendedor ou um grande empresário, você ter esse bate-papo com o seu futuro prestador de serviço, porque essa relação ela pode te trazer riscos, sim. Então, você tem que estar munido dessas informações para não ter uma surpresa lá na frente. E eu já vi vários casos, Wilson, de seja, por exemplo, em condomínios. Hoje em dia a gente tem muitos condomínios residenciais ou corporativos que terceirizam. Sim. E aí, na hora de vai lá, o conselho, né, que às vezes é formado por pessoas que não têm todo esse conhecimento, optam pelo mais barato. Fala, não, vai ficar mais barato e aí não tem tanto custo pra gente. Só que aquele famoso ditado popular, às vezes o barato sai caro. E aí a empresa às vezes fecha, manda funcionário embora e aí não paga a verba rescisória, e esse passivo trabalhista depois acaba sobrando para o condomínio. E aí você deixa de fazer melhorias no seu empreendimento para ter que pagar empregados que trabalharam para você e que por uma falha ali nessa prestação de serviço, você não observou com cuidado esse contrato. Isso que eu falei, acontece muito em condomínios residenciais e mesmo com diversas empresas aqui no nosso Brasil que às vezes acabam terceirizando sem observar ou sem ter todos esses cuidados. Além disso, né, ao longo da relação contratual, essa empresa ela tem que ter o cuidado de pedir documentos trabalhistas para o seu prestador de serviço. Isso a empresa ela tem o dever e a outra tem a obrigação de entregar. Então, olha, minha prestadora de serviço, você está pagando o salário direitinho dos seus trabalhadores? Me manda os olerites, os recibos, você está depositando fundo de garantia. E eles são obrigados a fornecer? Sim, você pode colocar isso em contrato, entendeu? Você coloca lá, olha, eu posso até, já vi cláusulas, né? Claro, isso é negociável, mas que a tomadora ela não paga enquanto não enviar o documento. Então pode falar, eu quero o INSS que você está pagando dos seus empregados, eu quero o fundo de garantia, quero o salário, quero os olerites. Transparência total. Transparência total. Cartão de ponto, mandou embora, quero ver o pagamento das verbas rescisórias. Então esse cuidado, e não é algo difícil, mesmo do pequeno empreendedor fazer. Vai solicitar, a empresa vai mandar, ele vai verificar, fazer uma análise simples, está pagando, não está correto, tudo está batendo. E aí vai arquivar isso, vai deixar guardado lá. Se lá na frente der algum problema, essa empresa sumir, ele mesmo tem os documentos para falar, olha, o horário de trabalho estava registrado, o pagamento foi feito. Então, mesmo o pequeno empreendedor pode se documentar e se resguardar com essa relação de terceirização, tá? Perfeito. Luiz, a gente vai fazer um pequeníssimo intervalo, já voltamos em instantes, tratando desse tema importantíssimo que é legislação trabalhista e as novidades que surgiram nos últimos anos. Até breve.
Olá, estamos de volta com o programa Educar para Empreender, hoje entrevistando o Luiz Ainag, que é um jurista, um advogado especialista em direito trabalhista, e nós estávamos falando no último bloco, Luiz, sobre as novidades dessa reforma trabalhista, mas especialmente a questão da terceirização. E eu ainda nessa questão dos riscos, que são coisas que é um aspecto importante para o empreendedor analisar, afinal de contas, há muitos empresários, pequenos, médios, grandes empresários no Brasil, terceirizando os serviços, porque afinal de contas é uma maneira de você tornar a sua empresa mais eficiente e fazer alguma economia, não é? Que para a gestão é algo muito importante. Nos fale, por gentileza, Luiz, sobre a importância do compliance, né? Porque eu sei que hoje em dia há uma preocupação, e tem de ter, com o trabalho escravo, com trabalhos, na verdade, que são abusivos. Então eu queria ouvir de você um pouco sobre isso. Wilson, esse é um aspecto também muito relevante que impacta diretamente a terceirização. Porque, como a gente estava falando no primeiro bloco, quando a gente entrega a parte do nosso serviço para uma outra empresa, você acaba, em um certo aspecto, perdendo um pouco o controle de quem está fazendo, no fim da cadeia, essa atividade, né? E aí, o empresário que optar pela terceirização tem que tomar cuidado, como estávamos falando no primeiro bloco, com a forma que isso vai ser feito. Por quê? A gente tem, infelizmente, né, tivemos aí recentemente alguns casos de trabalho escravo aqui no Brasil. Tá? A gente teve um caso público, né, de vinícolas na região sul do Brasil, que foram encontrados ali trabalhadores em situação análoga à escrava. Mas imagina, Wilson, você é uma empresa correta que levou ali anos para criar o seu nome, para criar a sua marca, e de repente, por exemplo, você utiliza o serviço dessa empresa para também plantar uvas e colher uvas para você usar na sua vinícola própria, e essa empresa que faz parte desse serviço está utilizando de uma mão de obra escrava, enfim, totalmente algo repugnante ainda Claro. nos padrões atuais. Contamina a sua marca, né? Contamina a sua marca. Então, Claro. assim, a marca que você leva anos para criar, às vezes um fato que não é exatamente causado por você, mas por um prestador de serviço seu, que vai acabar te atingindo de forma, assim, às vezes com prejuízo catastrófico para sua empresa, né? Irreversível. Irreversível. A gente tem casos também que às vezes são comuns saírem na imprensa, na indústria têxtil, né? Certo. Você pegar, às vezes, algumas marcas de roupa que utilizam ali, produtoras que se utilizam também de trabalhos irregulares, trabalho escravo, e aí isso impacta na sua marca. Então você leva anos para construir, independente do seu ramo. Então quando você vai tirar a parte da sua produção, da sua empresa, você tem que tomar esse cuidado para saber, né, numa medida de compliance, quem está prestando serviço, como é que está sendo feita a contratação dessas pessoas, isso pode impactar, isso pode gerar risco para a minha empresa, e se gerar, né, eu tenho medidas contratuais para me resguardar contra essa empresa, né, ou mesmo nos casos de prestação de terceirização no serviço. Né, a gente teve também, isso é público, né, tá na imprensa, casos de seguranças ou pessoas relacionadas à portaria, que estávamos citando no primeiro bloco, que, enfim, agiram de forma truculenta, violenta, com pessoas, às vezes até possivelmente, né, não tenho a decisão, mas sendo casos racistas. Isso. Então imagina, você tem ali um comércio, você contrata uma empresa de segurança para fazer a vigilância, né, desse seu comércio, e um desses prestadores de serviços age com ato de racismo, age de forma violenta, agride uma pessoa. Prejudica a sua marca. Prejudica a sua marca. Isso vai sair na imprensa e no final não vão atrás daquela prestadora de serviço. Vão citar a tomadora de serviço. Vão citar a tomadora. E aí é a sua marca que vai estar em evidência negativa. Sim. Por um ato de um empregado, de um trabalhador, que não necessariamente é seu empregado, enfim, mas
que a consequência, o risco do negócio vai acabar sendo para você. Perfeito. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter também no compliance na hora de terceirizar. Me parece que tem um outro aspecto muito importante também, Luiz, que entra dentro disso, esses cuidados que o empreendedor tem de ter ao terceirizar. Que você não pode, e aí você me explica se é isso mesmo, você não pode dar ordem direta para quem você terceiriza o serviço. É isso? Exatamente, Wilson. Quando você terceiriza, esse trabalhador, esse empregado que está lá, ele não é seu empregado. Ele está prestando serviço para você via uma outra empresa. Então a sua relação, né, você empresário, tem que falar sempre com alguém da empresa. Você tem que ter um ponto de comunicação na sua prestadora de serviço, que com essa pessoa você vai dar orientações. Olha, o trabalho não está sendo bem feito nesse aspecto, a limpeza não está sendo feita observando esses cuidados, o serviço que você está entregando ou o produto que você está me entregando tem um erro aqui, tem um erro ali, a segurança não está sendo bem feita. Então você vai ter um ponto de comunicação dentro da prestadora de serviço, mas você não dá ordem direta para o empregado. Tá. Você passa essa ordem para a empresa e a empresa vai treinar de novo essa pessoa, vai orientar, vai ali, chamar atenção, mandar embora, enfim, ela que vai tomar essa medida. Você passa a orientação para o prestador e aí o prestador que toma a medida junto ao empregado. Então, porque você não tem essa subordinação com o trabalhador não é seu empregado. Sim. E aí por isso que muitas pessoas, né, um lado talvez negativo que os empresários veem da terceirização é essa impossibilidade de você dar ordem direta. Às vezes você quer dar ordem direta e aí por isso você opta em não terceirizar. Fala, não, eu prefiro internalizar isso na minha empresa para poder ter uma gestão direta. Para poder ter uma gestão direta. Agora, se é um serviço que você pode deixar para que outra pessoa faça essa gestão, aí você terceiriza. Essa é uma decisão do próprio empresário. O empresário vai ter que ver o que pode e o que não pode terceirizar, enfim, o que pode abrir mão desse controle mais direto. Perfeito. Luiz, um outro assunto que me parece muito importante é justamente o seguinte: as pessoas às vezes vão comprar uma empresa, uma pequena, média, grande empresa, enfim, e elas ficam preocupadas no seguinte: será que essa empresa tem dívida trabalhista? E aí surge a dúvida, ok, tem dívida, será que eu herdo essa dívida? Será que quem está comprando vai ter que arcar com essas dívidas? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, rapidamente. Wilson, esse é um cuidado extremamente importante que o empresário tem que ter na hora de assumir uma empresa, de entrar num contrato social, de virar sócio, de comprar uma empresa. Porque ele assume, sim, todos os passivos dessa empresa, tá? Então esse é um cuidado muito delicado que ele tem que ter, ele tem que fazer toda essa investigação. Quando eu falei no primeiro bloco da due diligence, ela entra nesse aspecto também. Talvez o aspecto mais importante da due diligence, de verificar, olha, tem processos trabalhistas ativos, o quanto que isso representa em custo, porque isso às vezes até abate do preço. Fala, eu vou comprar a sua empresa por 100, mas você tem 20 de processo, então eu vou te pagar 80, tá? Ou também os riscos, então você tem que pedir toda a documentação trabalhista dos empregados ativos ali e verificar, olha, tem irregularidades aqui que podem me trazer um risco futuro. Então vamos ter que rever esse preço, porque você tem um gargalo aqui que eu que vou assumir essa empresa, vou assumir a gestão, pode resvalar em mim. Então vamos negociar isso pode impactar no preço, e aí o empresário, não vou dizer que ele fica mais tranquilo, mas pelo menos ele está ciente do ambiente corporativo que é da empresa que ele está assumindo, que ele está herdando. E aí os riscos do negócio ficam com ele. Perfeito. Bom, Luiz, o nosso programa infelizmente dura apenas 25 minutos e quando o papo é incrível, o papo é inteligente como foi, passa rápido. Quero te agradecer e já fica o convite para um próximo programa em que a gente vai continuar tratando desse tema importantíssimo que é a legislação trabalhista na visão do empreendedor. Muito obrigado, Luiz. Wilson, eu queria agradecer de novo o convite, essa iniciativa do Grupo Bandeirantes, da Associação Comercial, em trazer um pouquinho desse conhecimento, né, de que é tão importante de direito do trabalho, de terceirização, um tema tão economicamente relevante também
para os nossos espectadores. Então agradeço de novo o convite e estou sempre à disposição. Excelente. Muito obrigado e até o próximo programa Educar para Empreender.